Boa tarde, minhas amadas irmãs, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todas. Que eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã. Para cada uma de vocês, uma ótima semana, minhas amadas irmãs. Hoje é segunda-feira, aleluia. O primeiro dia da semana, né? O primeiro dia da semana é no domingo, mas é o primeiro dia da semana que todo mundo começa, aleluia, a trabalhar, a se movimentar, começa aleluia, a semana, aleluia, de trabalhar, né? De, aleluia, fazer as atividades, a partir da segunda-feira. Amém, minhas amadas irmãs? Eu te peço para que as irmãs que estão nesse canal deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus, o nosso Pai, o Deus dos céus e da terra, o Deus de maravilha, aleluia. Estou aqui com a palavra de Deus de mão no livro, minhas amadas irmãs, aleluia. Deixa eu ver aqui. No livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 11, louvado seja o Senhor. É 10 mesmo, minhas amadas irmãs. Eu que estou aqui trocando, mas é 10. O verso 10 e o capítulo a partir do 35, que diz assim: mas que ele é agradável, aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou ao Filho de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Estas palavras vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, aleluia, e depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude o qual andou, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurado no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Perdão, eu quero espirrar. Perdão, minhas amadas irmãs. Se manifestasse, não a todos, povo, mas às testemunhas de Deus ante ordenaram, e a nós que comemos, aleluia, e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nós mandou pregar ao povo e certificar que ele é o que por Deus foi constituído, juízo dos vivos e dos mortos. Aleluia. E este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouvia a palavra. Minhas amadas irmãs, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, está falando da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. O que Jesus fez por mim e por você, e o que ele continua fazendo por mim e por você. Aleluia. Pedro aqui está falando que Jesus mandou pregar a palavra dele. Jesus foi morto naquela cruz, naquele madeiro, aleluia, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E ali veio, quando ele estava no batismo que ele se batizou com João, o Espírito Santo já veio sobre ele, porque Deus era com ele e continua sendo, porque ele é Deus. Aleluia. O Espírito Santo derramou sobre ele. E ele mandou pregar a palavra. E ali, quando Pedro estava pregando aquela palavra de Deus, todos ali orando em língua, aleluia,
Porque o batismo do Espírito Santo é uma coisa é lindo o batismo do Espírito Santo, minhas amadas irmãs. E ali, aquele povo que estava ali ouvindo a palavra, eles desejaram também receber o Espírito Santo. Que diz assim, os fiéis que eram da circuncidação, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Louvado seja Deus. Que coisa linda, minhas amadas irmãs, que eles queriam que o Espírito Santo ali se derramasse ali também sobre eles. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sobre os gentios, porque os ouvia falar em língua magnífica a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não seja batizado? Este que também receberá, como nós, o Espírito Santo. Aleluia. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. A palavra de Deus, ela é uma palavra tão poderosa. A palavra de Deus, ela é tão gloriosa. Aleluia. Que enche o nosso coração de alegria. Enche o nosso coração, aleluia, de esperança. A verdadeira esperança, minhas amadas irmãs, está na palavra de Deus. E aqueles homens ali, Pedro falando de Jesus, mas todo o pessoal que estava ali assistindo a palavra, ouvindo a palavra eles estavam ouvindo, mas estava descendo para o coração, porque eles queriam, aleluia, o Espírito Santo. Aleluia. E todos ali, diz a palavra de Deus, que todos foram cheios. O Espírito Santo se derramou sobre cada um deles. Por quê? Porque eles queriam. Deus conhece o desejo do nosso coração, minhas amadas irmãs. Ninguém engana o Senhor Jesus. Não existe ninguém na face da terra que possa chegar a enganar a Deus. Porque Ele conhece o seu pensamento e o meu pensamento, o desejo do nosso coração. Quando eu falo aquela palavra que eu levei aqui na lembrança agora de Zaqueu, aquela palavra de Zaqueu, minhas amadas irmãs, Zaqueu chegou um desejo no coração dele. Aleluia. Chegou um desejo no coração de Zaqueu, de conhecer, de ver Jesus. Aleluia. E a partir do momento que Zaqueu subiu naquele pé de árvore, naquela pé de árvore, diz a palavra, daquela figueira brava, e Jesus conheceu o pensamento de Zaqueu. E Zaqueu queria saber e ver quem era Jesus. Aleluia. E Jesus, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E ali diz a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, que na casa de Zaqueu teve salvação e libertação. Quando eu e você colocar no nosso coração de saber, de ver quem é Jesus, aleluia, Ele se apresenta a você. Porque isso foi comigo também, minhas amadas irmãs. Eu ia para a igreja. Não lia a Bíblia porque eu não entendia nada da palavra. Mas eu queria Jesus na minha vida. Aleluia. Mas eu queria Jesus na minha vida. Até o dia que o pastor falou: ninguém conhece a Deus se não for lendo a Bíblia. Eu tinha a Bíblia, minhas amadas irmãs. Mas eu não lia porque eu não entendia. Não entendia a palavra. Você já chegou perto de alguém falando inglês para você? E você entende o que é inglês, o que é o que eles falam, o que eles falam? Muitos não. Eu não entendi e não entendo. Mas a partir do momento que eu disse: Senhor, eu quero te conhecer, eu comecei a ler a palavra. O verdadeiro professor da minha vida começou a me ensinar. E ali eu fui acordando. Meu entendimento foi se abrindo. Eu fui acordando, despertando espiritualmente. Louvado seja Deus. E hoje eis-me aqui, falando da palavra dele. Ali o que ele me ensina, o que ele coloca no meu coração para falar, para que ele quer que ouça a palavra dele. Aleluia, porque a palavra é de Deus, minhas amadas irmãs.
A obra é dele. Nas minhas orações eu digo, Senhor, eu quero ser um instrumentinho pequenininho na tua mão. Mas que o Senhor me use. Porque quem faz a obra é Deus. Jesus que cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus abre porta de emprego, Jesus fecha a porta se ele quiser. Quem faz é ele. Apenas o ser humano aqui na face da terra, quem ele quer usar, é um instrumentinho pequenininho na mão dele para fazer aquilo que ele quer. E louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque a honra é para ele, o louvor é para ele, a glória é para ele, tudo é para ele, que ele é santo, ele é digno de toda adoração. Aleluia. E aqui Pedro, falando da morte e ressurreição dele. Pedro bebeu o cálice e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. A palavra de Deus diz que depois que ele ressuscitou dos mortos, minhas amadas irmãs, ele ficou durante a terra, uns 40 dias ele ficou na terra. Ali ensinando os discípulos, mostrando aos discípulos o que os discípulos tinham que fazer. E aí continua, e a este dão testemunho de todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa poderosa é a palavra. É o nome de Jesus. É o nome dele que perdoa pecado. É o nome dele, aleluia, que cura aquele que está doente. É o nome dele, aleluia, que restaura, que levanta aquele que está caído, minhas amadas irmãs. Oh, meu Deus, aleluia. Pedro e João, Atos dos Apóstolos 3, vem na minha mente aqui agora. E eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Porque o que vale aqui é a palavra dele, de Deus, não é a minha, não é o que eu acho, mas está escrito na palavra dele. Louvado seja Deus. Vou aqui procurar aqui, minha amadas irmãs, rapidinho aqui. Pedro e João subiu junto ao templo, a hora da oração nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. E ele, vendo Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitados os olhos nele, disse-lhe, olha para nós. Que coisa linda. Aleluia. Ele é na porta do templo, esperando o povo que passava para pedir esmola. Na hora ia passando Pedro e João. Louvado seja Deus. E ali ele pediu uma esmola a Pedro e a João. Aí eles dois, diz a palavra, que eles fitaram o olho nele e disse, olha para nós. Aleluia. E olhou para ele, e ele olhou para ele, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Que coisa tremenda. Pedro e João disse, olha para nós. E ele olhou, esperando que mas Pedro fosse dar uma esmola a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para nós. Aleluia. Esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seu pé e tornozelo se firmaram. Saltando ele, pôs em pé e andou, e entrou com ele no templo e andando, saltando e louvando a Deus. Aqui, minhas amadas irmãs. Aquele homem desde o ventre da mãe dele. Aquele homem já nasceu, criança já nasceu ali aleijado. Então ele quando começou a se engatear, já era se engateando, se arrastando pelo chão. Desde do nascimento do ventre da mãe.
E aquele homem, diz a palavra, que aqui não fala o nome dele, mas diz que todo dia ele ia para a porta do templo pedir esmola a quem entrasse no templo. Mas Deus, ele é Deus. Na hora que chegou Pedro e João, diz a palavra de Deus, que ele pediu ali uma esmola a Pedro e a João. E Pedro disse, olha para nós. E ele olhou, esperando receber algo da parte de Pedro e de João, alguma esmola, alguma moeda, algum pão, alguma coisa. E eles disseram, eu não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem ali fitou o olho neles. Aleluia, aquele homem se levantou, se entrou no templo junto, mas Pedro e João andando e pulando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia, quer dizer, aquele homem pediu uma esmola. E o que ele recebeu? O que ele recebeu da parte de Deus? Não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro que pague. Não existe, minhas amadas irmãs. Dinheiro, ouro, nada, bem terrestre, que possa pagar quem tem Deus na vida. Não existe. Ele é o poder, ele é a honra e ele é a glória. Este homem, desde o ventre da mãe, se arrastava pelo chão pedindo uma esmola a um e a outro. Mas Deus, quando ele dá, ele não dá esmola. Deus só dá o melhor. O que Pedro e João tinham vale mais do que ouro e prata. E aquela vida ali se levantou-se e entrou dentro do templo, louvando, exaltando, glorificando o nome do Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs. Quando eu e você confiamos em Deus, botamos a nossa vida, a nossa família nas mãos de Deus. Por mais que às vezes, minhas amadas irmãs, demore chegar o que você quer. Mas eu lhe digo, continue esperando. Continue glorificando o nome de Deus. Exaltando o Todo-Poderoso. Que como você pede, eu peço e estou esperando. E eu creio que vai chegar. Porque quem confia nessa palavra não será confundido. Pedro e João, aquele homem confiou no que saiu da boca de Pedro e João. Acreditou. E ele levantou-se e entrou no templo, saltando, pulando, glorificando o nome de Deus. Que coisa maravilhosa, minhas amadas irmãs. É quando eu e você botamos a nossa confiança verdadeiramente na palavra de Deus. No poder que Deus tem na minha e na tua vida. Que só Ele tem o poder de curar, de libertar, de restaurar aquele que não tem esperança. Mas o Todo-Poderoso, Ele dá essa esperança. Porque Ele é vivo e a palavra dele não volta atrás vazia. Antes se cumpre naquilo que Ele quer fazer. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o poder Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Da mesma forma, Pedro e João, juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, nos mandou pregar ao povo, certificar que ele é por Deus. Foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. E este, então, testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, é o nome de Jesus que faz. Não sou eu, não é você, não é ninguém, mas é o nome do Todo-Poderoso que faz. Na vida daquele que Ele quer fazer, minhas amadas irmãs. Continue esperando em Deus. Continue confiando no Senhor. Que você e sua casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra tão poderosa chegue no seu coração, na sua vida, dentro da sua casa. E tudo venha ser para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Porque é Ele que faz o nosso Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana recheada de bênção, uma semana recheada de bênção, recheada de tudo de bom na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus.